Bom, pessoal, então boa tarde. Hoje é dia 4 de maio, são 4 horas. Eu vou parar a, a transcrição, um minutinho só. Parar a transcrição. Então, nós estamos começando o segundo encontro ao vivo da disciplina de gestão de pessoas. E esse encontro vai ficar gravado no YouTube, do canal do YouTube do curso, para quando os alunos quiserem consultar. Tanto os alunos da nossa disciplina, quanto os que vierem na sequência. Então, no nosso primeiro encontro, antes da gente se apresentar de novo, só para contextualizar, antes no nosso primeiro encontro, nós fizemos um resumo, né, sempre interrelacionando com o que tem de novidade na área, sobre as unidades de 1 a 8. E hoje a nossa intenção é fazer de 9 a 16. Desculpe a minha voz. O que acontece? As unidades de 9 a 16 são unidades um pouco mais extensas, onde algumas unidades, na reformulação da disciplina, abordam mais de um conteúdo na mesma unidade. Por exemplo, a unidade que fala sobre qualidade de vida, saúde e segurança ocupacional e ética e responsabilidade social. Então, para que a gente não corra muito e que o aluno não fique prejudicado nessa revisão, eu optei por a gente conversar sobre as unidades e quando der 1 hora de aula a gente interrompe para que não fique muito cansativo. E aí, a partir do momento, o ponto que a gente parar, eu vou remarcar um terceiro encontro para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Então, eu vou me apresentar, vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Deixa eu começar pelo começo, né? Todos estão vendo? Sim. Da outra vez, quando eu faço o módulo dessa forma, ele não passa na velocidade que eu preciso. Então, eu vou deixar assim, e conforme for, se tiver algum descompasso, vocês me avisam, tá bom? Então, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a professora Marina, eu sou responsável pela disciplina de gestão de pessoas e mediadora online também. Eu sou professora da disciplina, né, gestão de pessoas, do Centro Paula Souza, mas na FATEC eu estou desde 2012, nos cursos de recursos humanos e logística. Minha formação universitária, eu sou graduada em administração, o MBA em gestão estratégica de pessoas, o mestrado em administração e o doutorado em educação. Atualmente estou terminando a formação em psicanálise. Sou professora universitária desde 2012. Para quem não pode nos ver, eu sou morena, de cabelos pretos, curtos, estou com uma blusa cinza. Passo a palavra agora para a professora Rosa se apresentar um pouquinho. Não sei se a professora está com áudio. Tô sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Rosa Maria Maia, eu sou psicóloga, trabalho também como consultora organizacional, sou mestre em psicologia, estou na FATEC desde 2016, desde 2015, e também já fui diretora de escola, trabalho em outras instituições, nos cursos de pós-graduação em MBA, sou orientadora de projetos do PSEG e estou trabalhando nesse momento com vocês na gestão de pessoas, como mediadora também, uma orientação. Tudo bem, obrigada, Rosa. Vamos para a professora Luciana, por favor. Boa tarde a todos, eu sou a professora Luciana Rocha, eu sou também graduada em administração
Tenho um currículo bem eclético. Eu também fiz, né, MBA em Economia e Negócios, Gestão Empresarial e Negócios. Fiz um intensivo em Desenvolvimento de Pessoas pelo Instituto Destin. Sou mestranda em Ciências Ambientais pela Universidade Brasil. Sou professora desde 2007 no curso de Administração. Leciono no Centro Universitário de Jales, sou professora e coordenadora do curso de Administração. Leciono também na Universidade em Santa Fé do Sul e na FATEC Jales, nos cursos de Gestão Empresarial, de agronegócio e também Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E eu não estou muito acostumada com essa parte que vocês falam, mas é acessibilidade, né? Então, eu vou me acostumar a partir de agora. Eu me considero branca, cabelos medianos, castanho médio, olhos castanhos. Também estou com uma blusa preta e um batom assim puxadinho para o vermelho. Tá ótimo, Luciana, obrigada. Professora Maria Fernanda França. Olá, boa tarde a todos os estudantes. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou de cabelinho preso, que é uma característica minha. No momento eu uso óculos e estou de camiseta verde. Falando sobre a minha formação, né, eu sou mais da área de comunicação, então eu sou graduada em jornalismo e também bacharel em ciências humanas. Tem especialização em planejamento e gestão de eventos, e também tem um mestrado na área de comunicação e identidades culturais pela UFJF. Eu sou professora, né, de ensino superior no Centro Paula Souza desde 2017 e eu transito, né, mais na área de comunicação, marketing e eventos. E aí leciono em vários cursos a partir dessas disciplinas. Então, dou aula na graduação de eventos, na graduação de recursos humanos, aqui, né, na EAD, a disciplina de gestão de marketing, e também atuo como mediadora e faço parte da equipe da disciplina de gestão de pessoas. Perfeito, obrigada, Fernanda. E por último, acho que, não sei se a professora Raquel chegou, mas professor Érico. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou Érico Pagotto, sou professor da FATEC desde 2016. Sou formado em psicologia, atuo na área de ADM desde 2008, né? Como professor, como consultor também. Eu sou um homem branco, tenho cabelos curtos, uso óculos, estou de camiseta polo, atrás de mim tem uma árvore. Eu me dedico a estudar questões relacionadas à integração entre sociedade e meio ambiente. Aqui no curso de GEMP, vocês possivelmente vão encontrar comigo aqui na disciplina de gestão de pessoas, também na disciplina de ADM e, eventualmente, na disciplina de projetos integradores também. Espero que aí, no decorrer da nossa aula de hoje, a gente possa ter um bom bate-papo, uma boa interação. Fiquem à vontade para postar perguntas no chat. A gente vai trocando informações aqui ao longo da nossa conversa. E para quem está nos vendo online de forma assíncrona, deixa suas perguntas aqui no YouTube ou no fórum, que os professores tutores depois vão passar as respostas para vocês e discutir os temas pertinentes. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bons estudos e bora lá, professora Marina. Vamos lá. Bom, não estão presentes conosco, mas são mediadores do curso, a professora Raquel, a professora Natália e o professor Pompeu. Pessoal, o que nós vamos, então, começar a conversar hoje? Vamos ver até onde que a gente consegue chegar. Deixa eu só ver, que eu acho que tem alunas que entraram agora. Para as alunas que entraram agora, só para recapitular, nós combinamos que nós vamos ter uma aula até das 5 horas da tarde, para que não fique o conteúdo muito pesado. Então, a gente combinou que a gente não vai ter obrigação de chegar no final do conteúdo. E nós vamos combinar um próximo encontro para a gente finalizar. Provavelmente a gente não vai chegar no conteúdo até o que a gente precisa. Então, qual que é o objetivo desse segundo encontro, pessoal? Um bate-papo
sobre os principais conceitos das unidades de aprendizagem 9 a 16, sempre relacionando com as novidades na área, né, as atualidades. Então, a unidade 9 é gestão do conhecimento, unidade 10, desenvolvimento organizacional, unidade 11, relações com os empregados, aspectos legais, 12, higiene, segurança no trabalho, qualidade, ética e responsabilidade social, 13, sistemas informatizados, 14, motivação, teorias motivacionais, 15, teorias da liderança e, por fim, 16 são os tópicos avançados na área de gestão de pessoas. Eu gostaria de convidar, então, o professor Érico para começar falando um pouquinho sobre o que é gestão do conhecimento a partir desse slide, professor. Tudo bem, vamos lá então, pessoal. A gestão do conhecimento, ela tem sido considerada uma das áreas mais promissoras na gestão empresarial como um todo e na gestão de pessoas em específico, porque a gente está atualmente na era do conhecimento, não mais na era da produção industrial. Então, com todos os avanços tecnológicos, claro, a produção avançou muito, mas não basta apenas produzir, porque a mão de obra humana está sendo substituída cada vez mais pelo braço robótico. Então, as empresas estão cada vez mais interessadas, não só na mão de obra, mas em corações e mentes. E o conhecimento, por enquanto, só vem de gente, não vem de máquina. Embora as máquinas estejam fazendo coisas prodigiosas que a gente tem visto todo dia, mas inovação, criatividade, conhecimento, por enquanto, só vem de máquina, só vem de gente, não vem de máquina. Fazer, então, a gestão do conhecimento é papel das organizações que almejam crescer e se desenvolver no mercado. E talvez o grande desafio a partir daí seja transformar esse conhecimento que está dentro da cabeça das pessoas em novas práticas, novos processos, novos produtos, novas patentes, enfim, transformar em coisas tangíveis. A gente chama esse processo de converter conhecimento tácito, que é aquele conhecimento imaterial que está na cabeça das pessoas, em conhecimento explícito. O que é conhecimento explícito? Aquele que está nos processos de negócio, aquele que está na formulação de novos produtos e serviços, aquele que está no design de produtos inovadores, enfim, aquele que pode ser compartilhado de forma mais horizontal com toda a organização e, por que não, com toda a cadeia de suprimentos, né? Com fornecedores, com clientes. E aí, para fazer esse processo de transformação de conhecimento humano em processos de negócios, a gente precisa de um processo de gestão do conhecimento. Então, não pode acontecer alguma coisa do tipo assim, tá andando e tropeça e cai num produto novo. O design de um produto novo, a alteração de processos à medida que uma nova tecnologia chega, uma nova matéria-prima chega e vai ser concebido um novo processo, um novo produto, tem que seguir um fluxo organizado de etapas, que é esse que está aparecendo aí na tela de vocês, que envolve desde da captura, né, da aquisição desse conhecimento, o armazenamento e o compartilhamento desse conhecimento e a distribuição desse conhecimento por toda a organização para que ele possa ser efetivamente colocado em prática. Como que a gente adquire novos conhecimentos? Através do processo de aprendizagem das organizações. As organizações aprendem com as pessoas. Então, cada vez que a gente traz gente nova, contrata uma consultoria, cada vez que a gente desencadeia um processo de design interno na organização, cada vez que a gente tem uma equipe de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento de novas soluções organizacionais, são formas da gente capturar um conhecimento, e esse conhecimento, então, compartilhado entre as equipes, ele precisa ser formalizado, documentado para poder ser compartilhado. Como que a gente faz para transformar isso? Várias formas, né? Quando eu crio um novo processo, eu estou documentando. Quando eu tenho as minhas intranets e troco informação, através de uma reunião, através de uma ata, através de um novo processo organizacional. As redes de comunicação são fundamentais nesse processo, né? As redes de TI. Hoje em dia a gente tem
Wix, para vocês terem uma ideia, né? Que são redes de compartilhamento de informação funcionando dentro da rede da empresa. Da mesma forma como a gente tem a Wikipédia, que às vezes a gente recorre para consultar algum verbete, algum termo cujo significado a gente desconheça, as empresas estão implantando o Wix dentro dos seus ambientes empresariais para poder trocar informação e compartilhar conhecimento, inclusive seletivamente, compartilhando, por exemplo, informações do marketing com a produção ou do financeiro com o RH e vice-versa, de forma escalonada. Então, a gente precisa ter um processo de gestão dessa informação. Qual tipo de informação vai para todo mundo? Então, a gente tem uma camada de informação que pode ser compartilhada com todos, que são as informações do endomarketing, por exemplo, e a gente tem uma camada de informações mais estratégica que pode ficar restrita a um determinado nível da organização. Então, essa classificação da seletividade da organização faz parte dessa distribuição organizada do conhecimento. E aí, com as redes de conhecimento instaladas, a gente pode utilizá-las de forma mais específica. Então, por exemplo, a partir de reuniões e de brainstormings com fornecedores que estão lançando uma nova tecnologia, a gente pode discutir entre equipes de marketing, equipes de RH e equipes de produção, quais são as possíveis aplicações dessa nova matéria-prima, dessa nova solução tecnológica. Olha, por exemplo, as novas tecnologias 4G, 5G, daqui a pouco 6G que estão surgindo, né? A cada novo salto tecnológico das redes de comunicação, a gente tem uma nova camada de produtos e serviços que podem ser desenvolvidas em cima dessas plataformas. Então, pensar esses novos produtos e serviços a partir de bases fornecidas por fornecedores mais especializados que a gente, ou mesmo de grupos de pesquisa dentro da própria organização, como os departamentos de P&D, os departamentos de marketing, é fundamental para a gente agregar novas camadas de conhecimento nas nossas equipes internas e para a organização como um todo, permitindo criar um sistema vivo de troca de comunicação entre as equipes de diferentes departamentos e aproximando, inclusive, acho que caiu a minha conexão, né? Voltou. E aproximando, inclusive, dos nossos consumidores, porque antigamente a indústria pensava em aplicações em busca de uma dor no mercado. Hoje em dia a gente faz o caminho inverso, né? A gente escuta do mercado quais são as dores e dificuldades e tenta bolar soluções, projetos e alternativas em termos de produtos e serviços para resolver demandas atuais das organizações, sejam elas de produção, de comercialização ou de gestão propriamente. Então, a gestão do conhecimento ela permeia todas as áreas e na horizontal, né, pensando em termos departamentais, e todos os níveis hierárquicos da organização. Mas para ser eficaz e eficiente, ela precisa ser organizada, portanto, precisa ser gerida, e ninguém melhor do que as pessoas de RH para se envolverem na estruturação desses processos de gestão do conhecimento. É isso, fico aí à disposição e a gente segue batendo nosso papo por aqui. Muito obrigada, nossa, perfeito, Érico. Muito pertinente as suas colocações e vou dar agora agradecer, né, a sua contribuição, e a professora Luciana agora vai falar um pouquinho para a gente sobre o que aconteceu, que só uma coisa não está aqui, reunião encerrada, não sei o que é isso, gente. Tá tudo bem? Aqui tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Será Não, que tá foi a gravando, gravação? tudo normal. Gravação iniciada, a gravação foi iniciada, tá bom. Bom, professora Luciana, então, vai dar sequência falando um pouquinho sobre desenvolvimento organizacional. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Sim, então, professora, fica à vontade. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento organizacional. Vou tentar ser tão sucinta quanto o professor. Homens têm mais poder de síntese do que mulheres.
Mas eu gostei, ali, fazendo um tour em relação ao material, eu amei como que se inicia a UA 10, né, a Unidade de Aprendizagem 10, falando sobre desenvolvimento organizacional. Como eu sou da área da música, começa com uma música do Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E não teria como começar de uma maneira tão interessante, porque realmente o desenvolvimento organizacional ele está voltado a mudanças, né? Desenvolvimento organizacional, mudanças dentro da organização. E a organização é feita de quê? De pessoas. Então tudo à nossa volta muda, né? Então essa música traz nesse conceito de que nada é mais do jeito que já foi um dia, e nós tivemos essa experiência na pandemia. Então, as empresas elas foram obrigadas, com essa disruptura tecnológica tão assim rápida, né, que ela foi planejada para daqui a alguns anos, mas ela foi antecipada por conta da pandemia, e isso trouxe mudanças. Então, mudanças dentro da organização que aconteceram na pandemia. Por exemplo, vendas online. Quem não vendia online foi obrigado a migrar para vendas online, seja ela em qual plataforma fosse. Delivery, quem não fazia o delivery, quem não praticava essa ação, né, de delivery, também teve que começar a praticar. Atendimento mais próximo, mais humanizado ao cliente, principalmente via WhatsApp. A maioria das empresas começou a fazer isso para ter esse elo, já que não podíamos ter esse contato presencial. Adequação também dos colaboradores, dos funcionários em trabalho remoto. Muitas empresas adotaram o regime de trabalho remoto e algumas gostaram tanto que até hoje permaneceram com o trabalho remoto ou híbrido, né, semipresencial. Vimos também o crescimento aí da inteligência artificial. E dentro desse desenvolvimento que aconteceu no mundo inteiro, dentro de todas as organizações, desde a do porte menorzinho até empresas de porte maior, multinacional, transnacionais, elas passaram pela mesma mudança. Elas tiveram que se adaptar. Eu gosto muito de uma frase de Leon Megginson, né? Leon Megginson, que diz assim: não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, e sim o mais adaptável a mudanças. Então, a gente viu que muitas empresas se reinventaram, se adaptaram às mudanças que estavam acontecendo no mercado. Então, 4 variáveis que o desenvolvimento organizacional nos traz. Primeiro, nós somos forçados muitas vezes a mudar, a empresa é forçada por meio do ambiente. Então, o ambiente no qual nós estamos inseridos, ele nos obriga a mudanças. Então, esses exemplos que eu dei da pandemia, que a maioria das empresas foi obrigada a se adaptar para continuar sobrevivendo no mercado. Então, o meio ambiente, mudanças em conhecimento, em tecnologia, em comunicação, em valores sociais, tudo que envolve o meio ambiente, ele acaba respingando na organização e ela precisa se adequar a isso. A organização, depois, com base nesses impactos que o meio ambiente ele, né, traz para a empresa, ela precisa sobreviver. Então, essa frase que eu citei, ela mostra claramente que a empresa ela precisa, então, sobreviver no mundo da concorrência. Nós estamos no mundo globalizado, então ela precisa se reinventar todos os dias. E dentro da empresa nós temos também os grupos sociais. Ali as equipes, liderança formal, informal, que a gente já viu, né, em algumas áreas aí, unidade de conhecimento, as lideranças, as relações interpessoais, os conflitos. Então, dentro dos grupos sociais, a mudança ela também vai dar um passo ali, mas o principal de todas essas 4 variáveis está no indivíduo. A mudança ela ocorre de dentro para fora. Então, se as pessoas, os colaboradores da empresa estão conhecendo para que aquela mudança vai ser útil, eles conhecem todo o processo, eles foram informados, eles participaram, eles foram colaborativos,
a mudança vai acontecer porque o indivíduo que veste a camisa da empresa, ele se dispõe a mudar, ele acaba envolvendo, influenciando o seu grupo social, que vai chegar a uma mudança cultural, né? A gente chama de cultura organizacional. Então, a única maneira, né, viável de acontecer uma mudança dentro da empresa é mudar a sua cultura. E o que vem a ser essa cultura organizacional? A forma, né, como os colaboradores, eles creem, né, eles acreditam quais são os valores, quais são as características desta organização. Então, nós temos todos os anos algumas revistas, alguns anuários que promovem as melhores empresas para se trabalhar. E ali é votado o quê? Qualidade de vida no trabalho, satisfação no trabalho, que isso, inclusive, é tema das próximas unidades de aprendizagem. Então, as pessoas, quando estão engajadas dentro da empresa, acreditam naquela organização, têm os seus valores, eles vestem a camisa para promover aquela mudança dentro da organização. Então, o desenvolvimento organizacional só irá acontecer quando você conseguir fazer com que o indivíduo mude a sua visão perante a empresa, que vai respingar ali no grupo social, na organização e em todo o ambiente. Então, foi o que aconteceu na pandemia. No início, as pessoas ficaram meio com o pé atrás em relação a algumas coisas, poder trabalhar em casa, isso não era comum. Então, um colaborador que agora estava trabalhando em casa, ele teve que se adaptar. Nós mesmos, professores, trabalhar em casa, dar aulas remotas, foi um grande desafio, né? Porque a gente teve que lidar com a nossa família, lidar com as coisas externas que muitas vezes interferiam nas aulas. Então, essas mudanças que ocorreram foram mudanças que aconteceram desta forma, assim, na pandemia elas foram mudanças radicais, né? Que nós não estávamos acostumados a andar de máscara, nós não estávamos acostumados a trabalhar remotamente, mas as mudanças elas podem ocorrer de 3 formas: evolucionária, né? Uma mudança evolucionária, ela vai evoluindo aos poucos; uma mudança revolucionária e uma mudança sistemática. Então, a pandemia nos forçou a mudarmos de uma forma meio brusca. E depois a gente foi entrando, foi acostumando com a ideia e essa mudança foi evoluindo. Então, hoje, as empresas já estão acostumadas com algumas mudanças que, a princípio, foram vistas como mudanças bruscas, como mudanças revolucionárias, e hoje já são estudadas, aprimoradas, sistematizadas, para que haja a melhoria contínua. Então, a gente tem também, dentro de outras disciplinas, uma disciplina que trata disso, né, da melhoria contínua. Então, a mudança ela sempre vai trazer uma evolução em algo que precisava ser melhorado. Então, a gente muda para melhor. Ninguém gosta de mudar, ninguém vai mudar para pior. Então, a gente muda para melhorar um processo, para melhorar um produto, para melhorar na criação de alguma coisa dentro da empresa, um departamento, a própria cultura organizacional da empresa. Então, as mudanças elas vêm para apoiar a sobrevivência das empresas no mercado, né, na concorrência. Então, a mudança ela é necessária. Muitas vezes, ela ocorre de forma mais intensa, né, mais revolucionária. Em outras, ela consegue ser programada, evolucionária, ela vai evoluindo aos poucos. Mudanças gradativas, elas causam menos impacto, né? Mudanças bruscas têm mais resistência, porque mudar é sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, né? Ninguém gosta de sair da zona de conforto. Então, por isso que quando a gente foca no indivíduo, quando a gente foca no colaborador, e ele entende o motivo dele sair daquela zona de conforto, para melhor, para facilitar, para melhorar a qualidade de vida no trabalho dele, e que a mudança dele também impactará ali no grupo social, né, que ele convive ali com os outros departamentos, com os outros colaboradores, certamente a mudança não vai ter
não aceitação, né? Ela vai ser, sim, abraçada e os colaboradores farão com gosto, né? A empresa irá se desenvolver e ela vai crescer porque todos entenderam o propósito da empresa. Então, a gente vai trabalhar tanto com as hard skills, que já foram faladas na aula anterior, né, no primeiro aulão, e mais principalmente as soft skills. Então, na pandemia, isso foi provado, que nós tivemos uma evolução e nós tivemos que trabalhar muito essa questão das soft skills, né, da inteligência emocional também, para que a mudança ocorra de forma tranquila dentro da empresa, porque a empresa que não muda, ela vai ser engolida pela concorrência, ela vai desaparecer do mercado em pouco tempo, porque nós estamos num mundo de constantes mudanças. Então, é necessário se adaptar. E teria muito mais coisa para falar, mas aí eu não vou tomar o tempo dos meus colegas. Muito obrigada. Bom, nossa, agradeço demais, professora, as explicações. Eu acho que o mais legal dessa aula é que a gente consegue dar uma aula que não fica um só falando, né? Eles conseguem ver, né, a participação de várias pessoas. Muito obrigada. Bom, gente, dando sequência, a próxima unidade de aprendizagem é a unidade de aprendizagem sobre relações com empregados, aspectos legais. E o que acontece? Eu optei, né, como responsável por essa disciplina, em orientá-los a assistir às aulas da disciplina de Direito dentro do curso de Gestão Empresarial. Eu acho que a disciplina de Direito vai conseguir dar um embasamento para vocês mais profundo sobre as relações, os aspectos legais, né? Eu coloquei aqui só quais são 5 elementos que determinam o que é a relação de trabalho, de acordo com a CLT. Então, quando que eu sei que eu tenho uma relação de trabalho e não de pessoalidade, né, com a empresa? Então, precisa ter 5 elementos que a CLT configura. Primeiro, precisa ser de pessoa física, né? Segundo, pessoalidade, ou seja, eu não posso ter ninguém que faça por mim, tem que ser eu própria. Tem que ter uma relação de subordinação, uma relação de onerosidade, o que é isso? Eu preciso receber por isso. E, por fim, não eventualidade, ou seja, eu não posso eventualmente trabalhar. Então, caso um desses elementos não esteja presente, não está configurada a relação de emprego. Mas volto a orientar. A disciplina de Direito vai conseguir, com a professora Daniela Leão, vai conseguir orientá-los com muito mais expertise, afinal, ela é advogada e nós aqui não somos, então a gente tem que saber o nosso limite. Então, a gente optou por ficar mais confortável em pedir para vocês assistirem às aulas de Direito para entender essa relação, quais são os aspectos legais dentro de uma empresa, ok? Na unidade de aprendizagem 12, nós tivemos a junção de 3 assuntos, na verdade, 4 assuntos, que, na minha opinião, não sei se os professores que estão aqui concordam comigo, são vitais hoje em dia, né? E até foi um dos motivos para eu sugerir que a gente interrompa a aula com 1 hora, para que a gente não corra e o conteúdo seja prejudicado. Então, nessa unidade de aprendizagem 2, nós temos o assunto higiene, segurança do trabalho, qualidade de vida no trabalho, ética e responsabilidade social. Qual é a minha ideia? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um. Mas antes, eu vou pedir licença e falar de um assunto que está muito em alta, que é o ESG. Nós não temos no material base sobre ESG, mas eu coloquei no material complementar, porque é um assunto que está muito, muito, muito em alta nas empresas. Então, o que é primeiro, né? Para começar,
Desculpe. O que é a sigla ESG? É Environment, Social e Governança, ou seja, ambiental, social e governança. Então, hoje, as empresas mais modernas, as multinacionais, elas estão começando a ter um departamento de ESG. Já nem está mais vinculado à gestão de pessoas. Tamanha a importância que isso tem, né, ganhado nas empresas. E por que isso, né? A urgência em adotar medidas que tornem os processos empresariais mais sustentáveis é cada vez maior. Ao longo das últimas décadas, cresceram as discussões sobre o impacto das atividades dos negócios, não só no meio ambiente, mas também na comunidade. Nesse contexto, governança e ESG são temas que ganharam muita força, né? Uma vez que reside na governança corporativa o potencial de direcionar as ações das empresas para uma direção mais sustentável. Eu vou até parar de compartilhar aqui, eu gosto muito quando eu estou dando aula, parar um pouquinho para a gente poder se olhar um pouco, né? Por que as empresas estão trazendo esse tema tão à tona? Quando a gente entra em sala de aula e a gente conversa com os jovens, existem diversos movimentos que vêm dessa geração, né, que é da geração Z em diante, que são pessoas que, no meu ponto de vista, muito mais complexas no mercado de trabalho do que foram nossos avós e são nossos pais, né? Eu tenho muito... eu tenho muitos vídeos que comentam, e eu acho que eu falei isso na aula 1, quando você pergunta para os seus avós ou para os seus pais, você gostava do que você fazia ou você gosta? Você fala, gostar, o trabalho, né? E hoje, para um jovem aceitar um trabalho, nossa, precisa ter tantos fatores. Ele precisa se identificar com o que ele faz. A empresa precisa ter os mesmos valores que ela. A gente falou sobre isso na aula de cultura. Ele precisa ver significado no seu trabalho, e não só o professor Érico está mandando aí um texto, Érico, se puder postar aqui no chat, e aí depois me manda que a gente coloca no AVA. Mas hoje o jovem, para ele se sentir confortável e ficar no trabalho, é um monte de variáveis que há alguns anos não existia. Então, desde aceitação, significado, valores, e não só para a gente aceitar o trabalho, mas também para a gente ser consumidor dessa empresa. Então, hoje, as pessoas cada vez menos estão aceitando empresas que não são socialmente responsáveis. E há alguns anos, quando a gente falava de socialmente responsável, a gente falava de ambiente, meio ambiente. Ai, não pode depredar o meio ambiente. E hoje essa questão de socialmente responsável, ela ampliou muito para a sociedade, né? Eu, particularmente, não gosto muito, vai ficar gravado isso no YouTube, mas está tudo bem, eu não gosto muito do Chiavenato. Eu acho que o Chiavenato um pouco raso nas colocações dele. Mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que é impossível uma empresa ter uma ilha de riqueza num mar de pobreza. Então, o que significa isso? Eu não consigo ter uma empresa rica se o entorno dela é pobre. Então, a empresa tem, sim, responsabilidade social perante a sociedade que ela impacta, né? A gente pode ver isso de formas mais clássicas e objetivas, como, por exemplo, a Petrobras, quando entra numa cidade, ela tem que fazer um plano de compensação ambiental para o mal que ela vai causar, né? Ela tem que financiar algumas coisas, mas o social é novidade. E o que é o social? É a empresa, por exemplo, ter políticas voltadas para grupos socialmente excluídos, ela se preocupar com equidade de gênero, é você criar meios para que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. E o ESG vem para isso.
né? Então, eu vou voltar a compartilhar. Professora Marina, Oi. você me permite um comentário? Lógico, por favor. Tá. Também é interessante, né, essa conexão da ESG com as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vem também nessa esteira das organizações tentarem dar uma respostas, né, para a sociedade em relação aos objetivos. Então, né, quando a gente trabalha governança social e ambiental, é uma tentativa de resposta, né, para o tripé da sustentabilidade nos aspectos ambientais, sociais e econômico e, consequentemente, a sustentabilidade empresarial. E aí é interessante a gente observar, né? A gente está no momento ainda de crescimento e acomodação, né, sobre as ESGs. Mas o que tem se colocado como problema, né? Porque as ESGs elas acabam se tornando aí um selo, uma propaganda, e a gente não tem, enquanto sociedade ainda, métricas que sejam comparáveis e confiáveis para que a gente analise, né, de fato, até que ponto uma empresa é ou não, pratica ou não os tripés que são levantados, né, aqui dentro das ESGs. Então, isso vem aí como uma problemática interessante para que vocês, futuros, né, gestores empresariais, observem e, dentro do possível, né, pratiquem, cobrem, né, desenvolvam dentro do trabalho de vocês. E um outro item também que eu quero só fazer uma ponte, né? Quem já passou pelo projeto Integrador 2, né? Aqui é um ponto de encontro do debate, né? Porque a gente fala sobre as ODSs, alguns alunos acabam abordando as ESGs, e a gente sempre, né, levanta a questão de como é importante fazer esse contraponto, né? Ao levantar esses tipos de informações. Do que a empresa diz enquanto prática, enquanto discurso, né? Mas o que realmente acontece em termos práticos. E aí a gente tem um exemplo, assim, bem simples e rápido aqui, que é o caso da Braskem, né? Recentemente ela foi aí uma marca que esteve presente no Big Brother, que é um programa de grande audiência no nosso país. Como contraponto, a gente tem uma série de processos em relação a essa empresa, inclusive por afundar, né, bairros numa capital aqui no Brasil, que é Maceió. E se você entrar, né, no site da empresa, vocês vão poder lá observar que ela já tem uma aba em que ela vai, né, tratar, né, das suas políticas voltadas para a governança, para a responsabilidade socioambiental, entre outras questões. Então, vale a pena esse contraponto também, porque sim, é muito interessante e necessário, né, esse tipo de prática, mas também que a gente tenha esse olhar crítico para esse possível uso que algumas empresas venham a fazer desse selo, desse diferencial para agregar valor, né, de mercado para a própria empresa, e que na prática não acaba acontecendo. Ótimo, Maria Fernanda, muito obrigada. Só completando o que a Maria Fernanda falou, vou até dar a palavra para o Érico daqui a pouco. Quando a gente começa a dar responsabilidade social, um dos autores que contrapõe a responsabilidade social é o Milton Friedman, que é um economista liberal, que ele tem uma frase que, quando eu li a primeira vez, uma frase não, um texto, né? Que eu falei, cara, ele tem razão, que ele fala assim, por que as empresas têm que fazer ações, sendo que não é a competência delas, né? A empresa não, ela não tem que na visão dele, a empresa tem que se preocupar em produzir cada vez mais, porque quanto mais a empresa ganhar, mais imposto ela paga. E aí, a partir de quanto mais imposto ela paga, o Estado tem a função, através do dinheiro da empresa, de fazer ação social. E aí, quando você pensa isso na teoria, é lindo. Realmente, ele tem razão. Só que na prática, não. Né? Porque aí vem outros pensadores, outros economistas que falam o seguinte, que quem detém o poder político é quem detém o poder financeiro. Isso para tudo na vida. Se a gente pensar na nossa vida como filho, seu pai vai falar para você, enquanto eu te sustentar, eu mando em você. Né? Quando a gente pensa em empresa e economia e mercado, quem tem o dinheiro? São as empresas. Então, as empresas precisam, sim. E, por último, o que a professora Maria Fernanda falou,
pelo princípio da responsabilidade social, se a empresa usa ação social para se promover, não é ação social, é marketing. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado com essa linha de ficar, olha como eu faço, olha como eu sou socialmente responsável, compra de mim, porque, olha, eu uso, né? Eu acho que eu comprei outro dia uma roupa que veio com uma etiqueta assim, isso aqui é algodão sustentável. É legal a gente saber, é importante a gente saber. Mas vejam, quando que começou essa preocupação da gente comprar uma roupa que vem com etiqueta falando, olha aqui, esse algodãozinho aqui é sustentável. Em compensação, você vai numa loja que talvez tenha um histórico de trabalho escravo. Então, são questões muito complexas. Eu vou abrir para o professor Érico falar. Sim, eu quero fazer só uma parte aqui, porque esse tema ele me toca tanto, gente, que eu gosto tanto, eu sou muito apaixonado por esse tema, falei na minha apresentação, né? Eu gosto das questões socioambientais. Marina, você pode, por favor, me habilitar para compartilhar a minha tela? Eu quero mostrar uma figura para o pessoal. Se puder me falar como eu faço isso, eu te habilito com todo prazer. Deixa eu chegar, eu acho que sim. Já sei. Acha Ativar, pessoas aqui do lado. Isso, tomar como apresentador. isso, Vai lá. exatamente. Então, a professora Fernanda estava falando sobre o tripé da sustentabilidade. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, né? Então, qual é o tripé da sustentabilidade? Quando o conceito de desenvolvimento sustentável foi proposto, lá em 1987, veio essa ideia de facilitar a compreensão de um conceito relativamente complexo, que é o que é desenvolvimento sustentável, através de um pilar que seria a intersecção entre o ambiental, o social e o econômico. Então, se a gente conseguisse um equilíbrio hipotético, né, entre o social, o ambiental e o econômico, a gente seria sustentável. E aí, pegando um gancho nisso que a professora Marina acabou de falar, quero mostrar uma figura para vocês que eu acho muito interessante. Claro, o ideal, o mundo perfeito, seria que a gente pudesse chegar nesse equilíbrio, né? Mas tem esse livro aqui que eu costumo trabalhar com os meus alunos do presencial, chamado Fundamentos de Política e Gestão Ambiental, e ele traz uma figura muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, que é exatamente desse pilar da sustentabilidade. Ele fala o seguinte, que o cuidado que a gente precisa ter é de não transformar esse pilar, esse tripé da sustentabilidade, né, num tripé Mickey Mouse, onde o econômico vai ocupar a maior parte da figura e o ambiental e o social eu vou olhar de vez em quando, se eu puder, quando eu puder, né? Então, minha gente, tomem muito cuidado com isso, né? Nada da gente sair fazendo propaganda enganosa por aí, né? Eu concordo também com o ponto que a professora Marina falou, que as empresas têm que ficar focadas no que elas fazem de melhor. Mas a gente não pode esquecer que a legislação aqui no Brasil também estabelece o princípio do poluidor pagador. Então, quem suja tem que limpar. Quem polui, quem produz um resíduo, uma fumacinha, um esgotinho, é responsável por limpar. Porque senão, sabe o que acontece? As empresas sujam e não pagam o custo da limpeza, e aí quem vai ter que conviver com um mundo mais sujo somos nós, e quem vai fazer a limpeza depois das ruas, das calçadas, dos rios, dos oceanos, dos mares, é o governo, ou seja, todos nós. Então, as empresas produzem mais barato, não arcam com o custo da limpeza, o custo da sujeira é compartilhado com todos. Então, o princípio do poluidor pagador, que é o seguinte, as empresas devem arcar com a limpeza da sujeira que elas produzirem, porque aí ela internaliza os custos da limpeza também nos seus processos produtivos. E aí, embora isso torne os produtos mais caros, ao mesmo tempo isso contribui para reduzir o tamanho do impacto que a gente gera em função das nossas atividades poluidoras, certo? E contribui também para a gente buscar processos mais limpos. É isso. Meus 2 Perfeito, centavos gente. sobre esse assunto. Eu também agradeço demais. E aí a ideia, gente, como eu falei, daqui a pouco a gente encerra, mas como vocês podem ver, é pano para manga, é uma judiação a gente correr, né? Não dá para correr nesse tema. Então eu vou só falar um pouquinho sobre o ESG e a gente para nesse ponto, tá bom? Bom, gente, vamos começar sobre governança, o G, que é o pilar mais importante, né? O que é governança corporativa?
é ela quem define os caminhos que a empresa vai tomar para tornar os processos do negócio mais sustentáveis. A governança corporativa está diretamente relacionada à organização, eficiência de controle, responsabilidade corporativa, definição de responsabilidade e administração de conflito de interesse. A ausência de uma governança adequada retira do negócio a sua capacidade gerencial de se adequar aos requisitos do ESG. Dessa forma, implicando em perda de mercado, relevância e investimento em cadeias comerciais. Vejam, eu vou interromper de novo e vou vir para cá. Eu recebi um comentário de um aluno no nosso fórum de discussão que eu achei fantástico. Ele falou assim, professora, hoje as empresas precisam entender que elas não são um CNPJ e uma fachada. E muitas empresas não entenderam isso ainda. As empresas ainda acham, né, que o objetivo máximo da empresa é o lucro. E o Peter Drucker tem uma frase bem legal, que ele fala assim, o dinheiro é o oxigênio da empresa, mas viver é muito mais do que respirar, que eu acho uma frase linda. Então, as empresas precisam entender para onde que elas vão, o que elas querem como futuro. Não adianta a empresa ignorar essa nova tendência, porque as pessoas que estão vindo trabalhar na empresa, elas vêm com esses valores. Não adianta a gente achar, e aí eu vou falar uma frase que a gente ouve muito das mais velhas, que é mimimi, né? E funcionário hoje para trabalhar é mimimi. Não é mimimi. Ou a empresa entende isso, ou ela, em pouco tempo, ela vai estar correndo o risco de estar fora do mercado. Por fim, para a gente interromper essa primeira parte, eu não vou nem me alongar muito, mas eu tenho lido muito sobre a dificuldade das empresas em acharem profissionais entendidos de ESG. Então, para os futuros gestores de empresas que quiserem um mercado de trabalho que ainda não tem gente capaz, o ESG é uma novidade, o ESG é uma realidade. Então, o ESG ele é uma porta de entrada para aqueles que querem um mercado que ainda não está com pessoas capazes e prontas para poder atuar nesse novo mercado que é tão novo e tão inovador do que a gente tem hoje de moderno. Para a aula que vem, eu vou marcar a data, eu preciso olhar na relação. Então, nós vamos continuar, falamos sobre o G, vamos falar sobre o E e o S, e a gente continua. Deixa só eu compartilhar o material para vocês entenderem o que mais vem pela frente, para que a gente não se perca. Então, nós estamos aqui no slide 14, nós falamos sobre governança, e na próxima aula nós vamos falar sobre social, ambiental, vamos falar sobre saúde e segurança ocupacional, vamos entrar em qualidade de vida no trabalho, falando quais são os critérios e os indicadores de qualidade, isso leva um bom tempo para a gente conversar e discutir. Vamos falar sobre sistemas informatizados, e aí nós vamos entrar nas teorias motivacionais. Não dá para a gente correr e não falar, por exemplo, sobre o ciclo motivacional e as teorias. Quais são as teorias? Nós vamos falar sobre teoria de Maslow, Herzberg, MacGregor, McClelland e Vroom. Depois que a gente explanar sobre todas essas teorias, nós vamos falar um pouquinho sobre liderança, vamos discutir qual que é o papel do líder nos dias de hoje, para no final do último tópico, eu propus 5 temas para a gente conversar. Então, a gente vai discutir as novidades na área de gestão de pessoas. Quais são elas? Há uma discussão muito forte sobre a semana de 4 dias úteis. Quero falar um pouquinho sobre inteligência emocional, que é a tal da soft skill, retomar um pouco esse assunto. A preocupação com a saúde emocional do trabalhador. A discussão sobre o trabalho híbrido, que a gente teve aí, que a professora falou tão bem sobre esse home office, e agora as empresas
volta, não volta, funcionário que não queria fazer home office, agora não quer voltar para o trabalho pessoalmente, e a inclusão de grupos socialmente excluídos no mercado. Ou seja, eu acho que esses 5 temas, eles fazem um fechamento sobre os assuntos que a gente vai terminar de conversar na semana que vem. Aqui é um muito obrigada nosso, né? Estou sendo até um pouco... meus alunos me chamam de taylorista. Professora Taylorzinha, porque eu falo que é um horário, eu falo é horário, eu cumpro o horário. Para a gente não correr. Não sei se vocês concordam comigo, que a gente tem muita coisa pela frente e a gente precisa falar com calma e com tempo. Então, nós paramos aqui na unidade, começamos a falar da unidade 12. Então, a gente tem para falar ainda 12, 13, 14, 15 e 16. A gente tem 5 unidades pela frente. Queria saber se os professores têm alguma coisa a complementar. Deixa eu parar o compartilhamento para a gente poder, desculpa, gente, para a gente poder fazer por encerrada essa primeira parte. Só falando sobre o último item lá, que vai ser uma sugestão para as próximas aulas, sobre... Ficou sem voz, Luciano. Desculpa, eu esqueci de ligar. Eu cliquei 2 vezes, ele ligou e desligou. Só falando sobre esse último item aí de uma população vulnerável que não se enquadra em nenhum lugar. Por coincidência, ontem eu cheguei da faculdade e estava passando uma reportagem e mulheres empreendedoras, e falava justamente sobre esse assunto. Uma cabeleireira que criou ali uma empresa onde ela dava oportunidade para pessoas que não eram enquadradas em nenhuma outra empresa, por exemplo, mulheres grávidas. Ninguém quer dar emprego para uma mulher grávida, então, e ela fazia isso. Então, achei muito bacana, eu vou tentar procurar, e aí eu compartilho com vocês. Eu queria fazer uma sugestão, já que a gente vai para um terceiro encontro, se os alunos quiserem propor tópicos avançados, e vocês também, não que a gente vá conseguir falar tudo, mas assim, a gente faz um compilado, né? Essa aula vai para o YouTube, e aí fica a critério de vocês colocarem lá, ou nos nossos fóruns, para a gente poder, desculpa, fechar esse assunto. Okay. Tudo bem? Gente, eu agradeço demais a atenção de vocês. A nossa aula ao vivo, eu sei que ela é num horário que para muitos alunos é difícil, mas é o horário que a gente, como professores, a gente conseguiu ter um quórumzinho maior e a gente se sentiu... A gente achou mais importante, tá? O maior número de professores, porque o aluno pode assistir depois no YouTube, tá bom? Eu agradeço mais uma vez. E aí... Em breve, a gente posta a data do último encontro. Professor, se vocês quiserem falar alguma coisa, o meu agradecimento fica por aqui. É só um tchauzinho mesmo. Gente, muito, muito, muito obrigada pela parceria. E então, até o próximo encontro. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.